999849007. Mix Festival On Board. A maior experiência da sua vida vai começar. Tamo junto. Juntos no melhor mix. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora são 17 horas e 59 minutinhos em Manaus. Muito boa noite para você que está aí na sintonia certa, ligado em 100,7. Muito boa noite para você no Facebook, aí ao vivo, no Facebook Live. Boa noite para você no Instagram. Para você aí no aplicativo Humano, a partir de agora, começa às 18 horas o programa de notícias e debates da Mix FM. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares e convidados hoje. Produção também hoje, hein? Boa noite, Karime Leão, tudo bem? Boa noite, Carlos Júnior, tudo ótimo. Boa noite para você sintonizado em 100,7 na Mix FM. Estamos juntos com toda a equipe de jornalismo da Mix FM para levar até você hoje os principais destaques desse dia, ok? Cid Soares, boa noite. Boa noite, boa noite. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, participar com a gente pelo 9312-1007. Não esqueça que está concorrendo a convites para o cinema no final do programa, hein? Você é o nosso convidado para participar com a gente de mais um 18 horas. 18 horas em ponto agora, hein? Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite na sintonia certa. Cid Soares. Tá tudo certo então, né? Graças a Deus, meu irmão. Começa agora o seu 18 horas aqui pela Novidade FM. Você está ouvindo 18 horas. Bom, gente, essa agora é para quem costuma contar com a sorte e fazer aquela fezinha nas loterias. A Mega Sena acumulada e a quina de São João podem pagar juntas 265 milhões de reais. 265 milhões de reais. Vamos conferir os detalhes agora com o repórter Vitor Gouveia. Amanhã corre o concurso da Mega Sena, que está acumulado pela 7ª vez consecutiva e vai sortear o prêmio de 125 milhões de reais. Este pode ser o segundo maior prêmio pago deste ano. Já na próxima segunda-feira, o concurso especial da Quina de São João, o prêmio é de 140 milhões de reais, para quem acertar as 5 dezenas. Vale lembrar que neste sorteio o prêmio não acumula, que vai ser pago para quem acertar a maior quantidade de números sorteados. Os dois prêmios juntos, 265 milhões de reais, renderiam nada mais, nada menos que 984 milhões de reais na poupança. Muito dinheiro, hein? E você, como gastaria esse prêmio? Meu nome é Kátia. Muita grana que a gente não sabe nem o que fazer, mas em primeiro lugar eu ajudaria os idosos, as crianças abandonadas, a minha família. Depois eu ia curtir a vida. Meu nome é Harold. Se eu ganhasse na Mega Sena e na Quina, com certeza iria primeiro ajudar a minha família, né? Que é o de praxe. E depois conhecer o mundo, viajar. Meu nome é Maiara e o que eu faria inicialmente era um planejamento para o dinheiro não acabar e aí conseguiria melhorar minha vida e manter e ter mais, porque sempre com dinheiro eu quero ter mais. Eu também. Não é? E você que nos acompanha aí no trânsito, o que faria com esse prêmio, hein? Um prêmio milionário. E você, Luciano? Cara, eu dei até uma pesquisada aqui. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma viagem pro espaço. Poderia comprar um apartamento em Manhattan, em Nova York. Né? Poderia viajar o mundo, né? Conhecer vários países. Sei lá. Várias coisas. Acho que eu compraria uma ilha. Será que dá? Pra comprar uma ilha, uma vila assim na Itália? Se você ganhar, me convida, por favor. Convido. Tá? E você, Cid? Eu tô com a ouvinte que ela falou que ia chamar um consultor financeiro, eu acho. O Cid casaria, eu acho que o Cid ia casar. Eu acho que eu não faria isso. Eu tomaria um vinho e esperava o consultor financeiro resolver a vida dele. Beleza, agora 18h03. Carlão, oi. Temos aí, não vamos esquecer. O que você faria com o prêmio, de repente, poderia ser a pergunta hoje para quem nos acompanha pelo aplicativo Humano. Beijo especial para vocês, hein? Mesmo. Boa ideia, Karime. Você aí, responda no chat do aplicativo Humano no canal da Mix. A melhor resposta leva o prêmio. Isso, o que você faria com esse super prêmio? As duas pessoas, as melhores respostas vão ganhar os ingressos. Boa.
Bom, e ainda hoje, Karine, você vai saber quais são as melhores escolas do Amazonas no ranking do Enem. Que o TCE reprovou as contas do ex-governador amazonino Mendes e que o ex-governador considerou que o tribunal agiu com excesso de zelo e que se sente injustiçado. O amazonino anunciou que vai recorrer da decisão. E o resultado da operação Bilhete Premiado, que investiga contrato bilionário na Suabe, na gestão do ex-governador Davi Almeida. E também que o deputado Dermilson Chagas entrou com medida para sustar o decreto do governador Wilson Lima, que concede milhões em incentivos para empresas de gás. E é claro, a vitória do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Esta foi bacana, hein? Entrevista do dia. Bom, e no programa de hoje vamos continuar debatendo as recentes medidas e estudos do governo federal que impactam direta e negativamente na Zona Franca de Manaus, Karine. Pois é, hoje o nosso convidado é uma liderança do comércio, o empresário Belmiro Vianês Filho, que já foi presidente do Clube de Diretores Lojistas e da Associação Comercial do Amazonas, que hoje comemora 148 anos. É a entidade empresarial mais antiga do Brasil em atividade. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix FM a 100,7. Muito obrigado, Karine. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar com Claro, estão todos falando das decisões do governo federal que atingem diretamente a Zona Franca de Manaus, né? Seja o projeto do BAI ou as novas medidas para baixar os índices de impostos, não é? Então, como que o senhor analisa isso? Isso é cíclico da nossa história, né? A Zona Franca de Manaus vem historicamente recebendo cortes e ameaças permanentes de governos que chegam e acham que a Zona Franca é um projeto de enriquecimento de uma região ou de algumas pessoas. Eles não percebem o quanto isso é importante para a região amazônica e para o norte, para a parte ocidental do norte brasileiro. Nós somos tratados sempre como os filhos pobres e temos muito pouca voz. Os nossos representantes pecam por não mostrar a realidade da Zona Franca de Manaus, o quanto representa de emprego, o quanto representa de bem-estar e de qualidade de vida. Nós tivemos o Amazonas antes de Zona Franca, nós conhecemos, e conhecemos o Amazonas pós-Zona Franca. Essa ameaça desse novo governo, o governo Bolsonaro, ela é muito séria. Ela é muito séria porque ela vem, a princípio, né, no primeiro momento, é que isso desestimula investimentos para a região, mesmo que eles não aconteçam, mesmo que amanhã os políticos consigam inverter isso, ou os técnicos da Secretaria de Fazenda, ou criar agora uma comissão para estudos e para promover e tentar demover a área financeira do governo federal com essas medidas. Essa medida, ela, para sorte nossa, ela alcança outros estados, não só o Amazonas. Alcança São Paulo, alcança o Paraná, porque a base do celular, desses produtos eletrônicos, que o projeto Bolsonaro percebe, ele não tem grandes representatividades em Manaus, no Amazonas. Isso representa 20% ou 14%. Acho que eu li alguma coisa em torno de 15%. Mas essa permanente ameaça, ela é desgastante, o investidor fica inseguro e isso traz grandes consequências para o desenvolvimento da nossa região. Ok, como o senhor... desculpa, o senhor ia continuar falando. Não, Carlos, pode falar. Não, é que eu gostaria de saber como o senhor vê o desempenho da nossa bancada lá no governo, no Distrito Federal. Essa bancada, ela é nova, ela tem 6 meses. Mas eu não tenho muita esperança de que eles conheçam profundamente o projeto Zona Franca e o projeto 288. Eu te confesso que são muito poucos os que têm conhecimento com profundidade das nossas necessidades. É uma pena, porque isso deveria ser uma prova para você ser representante no governo federal, conhecer com profundidade esse modelo Zona Franca, o que ele representa para a nossa sociedade e para a nossa população. Mas eu não tenho essa esperança. As bancadas passadas, eu confesso que também falharam. Nós temos tido problemas e erros históricos e falhas históricas. Nós estamos concedendo há muito tempo.
concedendo um projeto que foi conquistado pelo suor do povo e pela luta do povo. Esse não é um projeto econômico, isso é um projeto de uma região para ter o seu povo com qualidade de vida. Com desenvolvimento. Mas ainda falando de Zona Franca, o projeto pela Constituição vai até 2073, não é isso? Ele foi prorrogado. De qualquer forma, teríamos que desenvolver outras matrizes econômicas para daí até 73 a gente já ter uma segurança. Pois é, Karine, essa história de matrizes econômicas, elas acontecem no mundo econômico com naturalidade. Ninguém desenvolve matriz econômica. Na verdade, o capital é que busca opções econômicas onde buscar no mundo inteiro. Não é imperialista. Não é. Eu vou chamar o capital para cá porque eu vou criar, sei lá, peixe. Não é assim. Isso não tem dado certo. A matriz econômica, eu entendo sempre, eu vejo muito esse discurso de novas matrizes econômicas. E eu não vi nada sendo criado nos últimos 30 anos. Não vi nenhuma nova matriz econômica que não fosse o modelo Zona Franca. E por que não foi criado? Porque o capital não se interessou para vir para cá. Claro que nós temos que fazer um esforço enorme e identificar potencialidades na nossa região para poder promover isso. Mas isso é uma ação de governo. Isso não é uma coisa esparsa, solta, livre. Quer dizer, quem é que vem para cá sob ameaça de que o capital pode sair depois da manhã, ou pode sair daqui a um ano, ou pode se fechar? Ninguém. Mas tem outra questão. Antes de nós discutirmos matrizes econômicas novas, nós temos que discutir os problemas que nós temos internamente, porque também é verdade que o problema Zona Franca não é só do governo federal. Os erros que aconteceram na Zona Franca não foi só do governo federal. Nós temos grande parcela de culpa. Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto empresários, nós, enquanto políticos. Todos nós temos grande parcela de culpa. Como por exemplo? Por exemplo, não reunir um grupo de trabalho para desobstruir obstáculos, como por exemplo nossa questão de desenvolvimento, de distribuição de produtos, a nossa logística. Ela é lamentável que hoje nós estejamos mais distantes do Centro-Sul do que estávamos há 20 anos atrás. É mais caro hoje trazer produtos de São Paulo do que há 20 anos atrás. Isso significa distância econômica. A distância geográfica pouco importa, porque hoje eu trago mais produtos mais baratos da China do que de São Paulo. O Amazonas, o Manaus, a Zona Franca de Manaus, tem fretes mais baratos da China do que de São Paulo. Por quê? Porque houve uma ação logística, houve uma ação sólida para diminuir esse custo. Nós temos óbices, obstáculos aqui assustadores, pequenos, tolos, que ninguém se dispõe. Todo mundo pensa em grandes projetos. Não, matrizes econômicas, vamos buscar isso, vamos fazer reunião não sei aonde, estamos aí buscando, vamos trazer o PPP. Antes disso, nós temos que desobstruir coisas simples na nossa região, que custam pouco dinheiro e custam em nada de ação política. Vontade política é o suficiente. Nós deveríamos começar com um projeto de desobstrução interna, de tirar óbices, identificar os grandes obstáculos que nós temos aqui internamente. Nós temos, por exemplo, uma relação conflituosa com a Receita Federal. Nós temos uma relação conflituosa com a Secretaria de Fazenda para entender esse modelo. Nós precisamos agilizar processos, diminuir custos de operação local. Aqui não temos um ambiente saudável econômico. E isso é um problema para a Zona Franca. Antes de nós falarmos de matrizes econômicas, nós temos que resolver os problemas internos nossos. Tornar saudável esse ambiente econômico. Tornar possível para o empresário e saudável para que o empresário invista e se sinta seguro disso. E nós temos problemas internos muito maiores que não demandariam muita coisa, não demandaria investimento, demandaria tempo e vontade política. O Amazonas vem enfrentando uma série de problemas há muito tempo, entre eles energia, que foi resolvido bem pouco tempo, a questão da internet, também resolvemos isso, o cabo de fibra ótica já chegou, mas logística continua sendo o grande problema. Qual seria a solução para a logística? A própria energia, nós pagamos a energia mais cara do Brasil, não está resolvido. Está bem melhor do que isso. Pois é, mas isso reflete nos custos operacionais, isso reflete na planilha de custo final do produto para os consumidores. Nós temos aqui o custo mais caro do Brasil. Isso é lamentável, porque todo empresário, não sou eu, os empresários dizem isso há muito tempo. Por que nós não temos, por que não diminuir esse custo para viver aqui? Nós temos o custo mais caro do Brasil. Logística, nós estamos andando para trás no aspecto de logística, andando para trás. O que falta para resolver isso? Vontade política, grupo de trabalho. Eu lembro que quando o novo superintendente assumiu, nós fizemos uma reunião e eu me propus a reunião e disse, vamos criar um grupo de trabalho para identificar as dificuldades existentes nesse ambiente empresarial. Mas isso fica no papel, dão logo o nome GOT, GTO, grupo de trabalho operacional, mas
o que verdadeiramente não se reúne, não se cria propostas, não se identifica óbices e obstáculos, não se ouve o empresário, não se ouve o cidadão. E aí nós vamos ficar lamentando sempre que o governo federal nos trata muito mal. Nós nos tratamos muito mal. Antes que o governo federal trate mal e trata mal, nós nos tratamos também. Agora em Manaus, 6h14, estamos conversando com o empresário Belmiro Vianês Filho, que já foi presidente do Clube de Diretores Lojistas e da Associação Comercial do Amazonas, sobre empresários. A gente vê poucos empresários da Zona Franca atuando diretamente em defesa desse modelo, é a impressão? Não, eles cansaram, porque esse modelo apenas alguns que se acham donos desse projeto se sentem no direito de se posicionar. Não há convite para a participação do empresarial, não há motivação para essa participação. Ao contrário, há um isolamento brutal das entidades de classe, e eu tenho reclamado disso, porque também as entidades de classe precisam se movimentar. Se eu não sou chamado, eu me apresento. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Dizendo que todos esses problemas, nós temos aqui algumas distorções comportamentais com relação ao empresário. Parece que nós estamos sempre agradecidos do favor que nos dão, e não é verdadeiro. Nós damos emprego, nós promovemos o bem-estar, mas essa mentalidade empresarial não se instalou tão bem aqui. Há uma relação ruim com o poder público, há uma relação ruim com as instituições públicas. Isso não é legal. Isso tem trazido muitos problemas para todos nós. Nós não vemos isso em outros estados do norte. Eu tenho empresa no Pará e é impressionante como é diferente lá. É impressionante como lá a questão política está completamente separada da questão empresarial. E eles se ligam quando há interesses mútuos. Quando não, o pau canta. Quais atitudes tomaram, que o senhor vê que o estado lá do Pará toma, que a gente poderia aqui tomar também para que isso desenvolva de uma forma melhor? A união entre os empresários, cita três, assim, de repente. União é uma delas. O empresário está sempre pensando em ser político. Toda vez que ele se promove, há uma distorção. O empresário ele nunca defende a atividade empresarial se não tiver interesses políticos. Bom, existem muitos problemas. A gente teria que falar aqui um programa um ano inteiro para falar disso. Mas nós temos problemas sérios. Como é que o senhor define o plano Dubai apresentado pelo governo? Uma definição sua. Tomara que não seja transformar a gente num deserto, né? Isso é a única coisa que plano Dubai, a primeira coisa que vejo, será que estão querendo nos transformar no deserto? Porque tomando as decisões que estão tomando, isso vai virar deserto. Dubai antes, né? Dubai, exatamente. O Dubai antes desse Dubai grandioso. Mas ele ainda tem deserto. É possível que estejam olhando pra gente pro lado do deserto. Mas, assim, o plano Dubai, ele identifica algumas potencialidades nossas. Turismo é uma delas. Fármacos, né? Fármacos, que também é outra. Assim, não tem nada de novo no plano Dubai. Nada de novo no plano Dubai. Aquilo que isso eu já escutei com o governador Amazonino Mendes, no tempo de governo, um sonhador, já escutei no tempo de Gilberto Mestrinho, outro homem que pensava nessa região, tanto quanto o amazonino. São dois homens que promoveram muito essas ações e buscaram investimentos nessa área. Pouco isso aconteceu. Por quê? Porque o ambiente econômico não é saudável. E onde não tem ambiente econômico saudável, o capital não se instala. Definitivamente não se instala. Então, eu vejo esse plano Dubai como uma poesia, como mais um projeto para entrar, e como foi o projeto Dendê, como foi o projeto, sei lá, de turismo, e que de turismo a gente fala há quanto tempo? E a princípio ele entra atrapalhando um pouco, inclusive, né? Claro. Senhor Belmiro, o senhor já foi do setor comercial, inclusive? Não, eu já fui. Do setor comercial. Já foi, né? O setor comercial, na realidade, a pergunta é, o setor comercial, ele já teve um momento de glória aqui. O senhor acha que há possibilidade do comércio voltar a ser tão forte, inclusive numa questão de atração turística? No aspecto, na atração turística, aquele movimento de turismo de compras, eu acho que não mais, porque o Brasil inteiro tem portas abertas para o importado. Mas nós temos belezas naturais importantes que se completariam com o comércio. O problema é que a Zona Franca de Manaus também virou de costas para o comércio. Esse é um outro grande problema. O esforço todo
todo dos últimos tempos foi para manutenção do distrito industrial. Ok, mas parece que a contrapartida foi a desestabilização, a desmobilização do setor comercial. E eu digo sempre, o setor comercial tem outra ação. Se ele não tem ação nacional, ele tem ação interna. Promover redução de preços da cesta básica, dos produtos básicos, para que o cidadão ganhe com a Zona Franca de Manaus, para que o cidadão tenha realmente vantagens com a Zona Franca de Manaus. Só o comércio pode reduzir preços dos preços aqui praticados. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que tem um problema sério nacional de trigo, de isso, daquilo, ou de carne, o que o governo federal faz? Diminui as alíquotas de importação desses produtos para que esses produtos cheguem mais baratos no Brasil. Nós temos isso sem pedir nada a ninguém. Nós temos isso sem pedir nada a ninguém. Nós temos um instrumento de importação sem os impostos, sem pedir nada a ninguém. Por que não isso se transformar em preço para a sociedade? Por que isso não se transformar em vantagens para a sociedade? Por quê? Porque você diz, mas por que não fazem isso? Porque a contrapartida do governo estadual, ela não vem de jeito nenhum. Os impostos são caros, a carga tributária desse estado é a maior, eu posso garantir para vocês, é a maior do Brasil. Nossa. A Amazônia não é mais uma moeda de troca para manter a Zona Franca? A Amazônia se coloca como moeda de troca. A gente sempre fala disso, que é a manutenção das árvores, senão a gente vai virar santo do pau oco, vamos derrubar. Mas parece que essa gente que está aí é meio insensível para isso, né? O que a gente vê nos últimos tempos é muita insensibilidade e muita ameaça. Eles vão pagar um preço alto, porque a população vai sobreviver e nós vamos derrubar essa mata, como aconteceu em Rondônia, como aconteceu no Pará. É inevitável isso. Eles vão fazer essa escolha. Eu disse isso, eu tenho dito isso. Essa é uma escolha que eles vão pagar um preço lá no futuro muito sério. Então faça uma avaliação, por gentileza, dos novos políticos que estão no mercado hoje. É muito cedo fazer, eu conheço alguns deles com alguma profundidade, outros com menos, mas eu gostaria que eles fossem mais atuantes, que eles já tivessem com todas essas ameaças. O que me surpreende, sem fazer uma avaliação pessoal deles, mas o que me surpreende é que com todas essas ameaças, até hoje, nenhum deputado federal e nenhum senador resolveu reunir com a classe empresarial do Amazonas. Isso é assustador. Essa gente não tem a solução do bolso deles. Essa gente precisa consultar a sociedade, precisa consultar os atores da atividade. Essa seria uma outra pergunta. Por que vocês não dão consultoria para essa turma? Pois é, porque eles são difíceis. Eles são enviados. A verdade está faltando. Eles, na verdade, são representantes de Deus e sabem tudo, sabem mais do que todo mundo. Perfeito. E essa crise financeira do estado do Amazonas, como é que o senhor analisa? Pois é, essa crise financeira anunciada, ela é séria. Ela é muito séria e ela vai impactar fortemente no emprego, renda. Isso é um outro problema que nós estamos hoje. Nós estamos enfrentando uma atividade econômica menor em 20% do que era há 5 anos atrás. Hoje. Significa 20% menos de emprego. Significa 20% menos de renda. A equação disso é muito trabalho. Ela é uma equação que precisa de uma profundidade técnica grandiosa. O Estado precisa cortar custos, precisa cortar na carne. É preciso ter essa vontade. Se não fizer, vai ter problemas sérios, político e econômico. É preciso pulso e gestão. É preciso gestão. Pulso, com certeza. Quem só tem gestão só faz gestão quem tem pulso. E quais são os principais problemas do comércio que o senhor avalia hoje, que o senhor analisa? A carga tributária é pesadíssima. O ambiente econômico insalubre, quer dizer, sem um olhar dos políticos como todo, o governo do estado, meio colocado de lado, a atividade comercial que representa, que é o maior empregador desta região, desse estado, e é o maior empregador do Brasil, porque na nova classificação de indústria, nós somos a indústria de serviços, onde entra comércio e serviço. Nós somos os maiores empregadores e respondemos com emprego imediato, mas me parece que eu estou falando do vazio, e os empresários que falam isso falam no vazio, a grande maioria fala disso. Então, eu não vejo muita disposição política do governo para encontrar, junto ao governo, ao comércio, essa solução
imediata. Nós vamos ainda sofrer muito. É médio ou longo prazo essa solução? No comércio é curto prazo. Curto prazo. O comércio eu falo a melhora. O senhor está prevendo o quê? É médio ou curto prazo? Não, a melhora não vem vindo. Não vai vir. A melhora esse ano. Sem essas atitudes, Ao contrário. Acho que nós diminuiremos a nossa atividade. Agora em Manaus, 6h23. Muito obrigada pela sua presença aqui no 18 horas, aqui na Rádio Mix. Conversamos com o empresário Belmiro Vianês Filho, que já foi presidente do Clube de Diretores Lojistas da Associação Comercial do Amazonas, a mais antiga. Eu aqui agradeço a vocês, me senti muito à vontade, muito obrigado pelo carinho que foi atendido. Considerações finais? Não, muito obrigado a todos e pela paciência de ter me ouvido. Imagina. Ok, agora são 18h24 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Nós estamos aqui na Mix FM. Vamos para o intervalo comercial, mas antes vamos saber como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Boa noite, Carlão, e a todos vocês que nos acompanham. Na Avenida André Araújo, no sentido centro, nas proximidades do Adrenópolis, o trânsito tem fluxo intenso junto ao cruzamento com a Avenida Humberto Calderaro. E a Avenida Tancredo Neves, no Parque 10, o trânsito tem fluxo intenso no sentido bairro após a rotatória do Mindu. Você está ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix 100.7. Pra deixar a sua casa sempre bem limpinha, deixar a sua roupa muito cheirosinha. E que tal a sua louça com brilho especial? Produtos Brinorte, qualidade sem igual. Tem o detergente, o desinfetante, água sanitária e o amaciante, limpador perfumado, limpa ar e alumínio. Também o lava-roupas pra deixar tudo limpinho. Brinorte, fazendo a diferença no seu dia a dia. Mix. Tô ouvindo a Mix. Nesta quinta-feira, feriado, tem mais uma edição da balada Vem Pra Farra no Sun Paradise. Vem aproveitar o verão amazônico no melhor pôr do sol do Tarumã. De 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas de muita música. Ai, droga! Com DJs convidados e muita animação no melhor pôr do sol do Tarumã. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Nesta quinta-feira, feriado, tem mais uma edição da balada Vem Pra Farra no Sun Paradise. É celebrar a vida e o amor no flutuante Sun Paradise. Eu ouço a Mix. Mix 100.7. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Estude como e onde escolher na Unip EAD. Cursos reconhecidos pelo MEC que se encaixam no seu bolso. Graduação a partir de R$149 por mês. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Estude ainda este ano. Inscreva-se para as turmas de agosto em unip.br/EAD ou ligue 0800 010 9000. Eu ouço a Mix. No Ponta Negra Container Mall, você encontra o nosso deck gourmet, Bambina Tratoria, Red Meat Steakhouse, Soparia Amazônica, Waco Sessi, Beer Garden, Tucumã Café. Você está convidado para conhecer as nossas quintas culturais com Klinger Araújo, tocando muito boi bumbá, ambiente familiar, segurança e estacionamento para você. Siga nosso Instagram, @Ponta Negra Container Mall. Siga o canal da Mix no aplicativo Mano. Se liga, minha banda, quero animação. Chama todo mundo, começou Mega Feirão. Se você quer comprar carro, fique esperto, não demora. O lugar é aqui e a hora é agora. Mega Feirão Web Motors. A hora é agora. Aproveite o Mega Feirão Web Motors. São milhares de veículos usados e 0 quilômetro. Preços abaixo da tabela e condições imperdíveis com Santander Financiamentos. As melhores lojas do Amazonas reunidas em um só lugar. webmotors.com.br. É só até dia 30 de junho. 100.7 Mix. ZYC 248. Rede de radiodifusão Novidade Técnica Limitada. Em 100.7. 100.7. Mix. Juntos no melhor mix.
É 18 horas e 28 minutinhos em Manaus, dando sequência no seu 18 horas, vamos até às 19. Com você aí, hein? Pra você que está no aplicativo Mano, alô pessoal, você que está no Facebook e no Instagram, estamos juntos com as informações pra você aqui no 18 horas, Karime Leão. Por 3-2, o Tribunal de Contas do Estado reprovou na manhã de hoje as contas de 2018 do ex-governador Amazonino Mendes. O repórter Azaf Augusto tem os detalhes. Pela primeira vez em 36 anos, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas de um governador do Amazonas. Os conselheiros reprovaram hoje as contas do governo do estado na administração do ex-governador Amazonino Mendes, referente à gestão de 2018. A decisão não é definitiva, já que o Tribunal de Contas apenas emite um parecer técnico para enviar à Assembleia Legislativa do Amazonas, onde os deputados vão fazer o julgamento político. O relator das contas de Amazonino, conselheiro Josué Filho, que votou pela aprovação das contas do ex-governador, disse que a decisão foi inesperada. Eu não vejo motivos aritméticos na análise orçamentária e execução financeira para tal. Mas os meus colegas fizeram outras pontuações extra às vertentes e às obrigações constitucionais. Votaram pela reprovação das contas de Amazonino os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro e Ari Moutinho. Votaram pela aprovação os conselheiros Josué Filho e Mário Melo. Volto com vocês. Bom, em nota distribuída à imprensa, o ex-governador Amazonino Mendes considerou a decisão do TSE de reprovar as contas de seu governo como um excesso absurdo de zelo do tribunal. Amazonino disse que continua com a consciência tranquila e certo de que fez tudo de acordo com a lei. Abre aspas. Me sinto injustiçado porque houve erro no pagamento de um professor no valor de R$312 mil com recursos do Fundeb, mas corrigido a tempo com o estorno desse valor para o Estado. Portanto, não houve prejuízo para o Estado e na minha gestão fomos além dos 60% exigidos da lei, chegando a 61% dos recursos do Fundeb investidos na remuneração dos profissionais do magistério, fecha aspas, palavras de Amazonino Mendes. O ex-governador destacou que o próprio Ministério Público de Contas, que é o órgão técnico responsável por analisar as contas de gestores públicos, e o conselheiro relator Josué Filho recomendavam a aprovação das contas. Portanto, não havia motivo técnico, segundo Amazonino, para a reprovação das contas. Amazonino disse que continua com a cabeça erguida e com a consciência tranquila de que fez tudo certo, dentro da lei, e que está confiante de que essa injustiça vai ser reparada na revisão após o recurso que a defesa dele impetrará. Não há dúvida de que essa decisão é política, né? Tem muita gente com medo aí do Negão voltar como candidato a prefeito. Diante do desempenho dos chamados políticos da nova política, Amazonino é favorito para suceder a Arthur Neto, segundo pesquisas recentemente divulgadas. Vale lembrar, inclusive, que essa decisão do TSE ainda cabe recurso antes de ser enviada à Assembleia Legislativa para votação, ou seja, isso não tira as credenciais para Amazonino concorrer à prefeitura. O Ministério Público do Amazonas deflagra Operação Bilhete Premiado para aprofundar investigações de fraudes bilionárias da Suab no governo de Davi Almeida. Os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. As fraudes são relacionadas aos crimes de tráfico de influência e de dispensa indevida de licitações, envolvendo a contratação da empresa mineira ESO Soluções Interativa, no valor de R$5 bilhões no ano de 2017. Os alvos da ação de hoje, segundo o promotor Cláudio Tanajura, são todos ex-diretores da Suab. A empresa foi contratada pela Suab com o objetivo de recuperar créditos, mas na verdade a Caixa Econômica demonstrou que não havia qualquer recuperação de crédito. Na verdade, isso se tratava de uma fraude, e com isso o que se observou é que foi uma contratação para nada. Houve uma identificação
houve um trabalho durante 2 semanas para uma contratação bilionária, cujo único objetivo era realmente causar um prejuízo para o patrimônio público. Esse era o verdadeiro objetivo, um assalto aos cofres públicos, onde o povo do Amazonas ia ser prejudicado e ex-diretores e superintendentes da SUAB compactuaram com esse tipo de procedimento. Os mandados de busca e apreensão foram contra o ex-superintendente de habitação do Amazonas, Nilson Cardoso, o advogado e ex-servidor da SUAB, José Júlio César, e o ex-diretor administrativo Leandro Spinner. Foram apreendidos documentos, computadores, smartphones e tablets que vão ser periciados. Uma quarta pessoa também está sendo investigada, mas o nome não foi revelado. O advogado Júlio César, ao sair da SUAB, passou a advogar em favor da empresa e receberia R$200 milhões se o contrato desse certo. O valor chamou a atenção, como relata o promotor Reinaldo Lima. Só a título de eventuais honorários a serem pagos, a ordem era de R$200 milhões. Então, assim, é um valor muito significativo e uma coisa que nos surpreendeu muito, não só nós, como também toda a sociedade, certamente. Segundo as investigações, os 4 envolvidos interferiram para a contratação ilícita da empresa ESO Soluções Interativa. Candidato declarado à Prefeitura de Manaus no ano que vem, o ex-governador Davi Almeida já defendeu o contrato bilionário com a ESO. Em julho de 2018, em entrevista na Assembleia Legislativa, ele disse que o contrato era, abre aspas, a redenção para o Amazonas, fecha aspas. Na mesma entrevista, ele disse que ia processar os veículos que publicaram a notícia. Não processou. Hoje, depois da operação Bilhete Premiado, Davi disse, abre aspas, não tenho nada a ver com isso, fecha aspas. E no ano passado, o jornal A Crítica publicou matéria informando que Davi sabia do contrato. E o jornal publicou documentos que mostram que a proposta da ESO foi encaminhada com o nome de Davi Almeida para o gabinete particular dele na Casa Civil no dia 21 de junho de 2017 e protocolado às 14h51. O documento diz, abre aspas, senhor governador, alinhado ao propósito de prover as condições necessárias para que os objetivos do Estado do Amazonas se concretizem, vimos pela presente manifestar nosso interesse em implementar o projeto, fecha aspas. O governo do Amazonas informou hoje que o PIB do estado no primeiro trimestre deste ano chegou a 24,72 bilhões de reais. Houve um crescimento nominal de 4,19% no PIB do estado na comparação com o primeiro trimestre de 2018. Descontada a inflação no período, a produção de bens e serviços no Amazonas caiu 0,37% no primeiro trimestre. E a Prefeitura de Manaus pretende realizar em breve licitações para a concessão dos serviços de iluminação pública e de exploração publicitária do mobiliário urbano. A Câmara Municipal de Manaus recebeu 2 projetos de lei que autorizam a Prefeitura a abrir licitação pública para a concessão dos serviços de iluminação pública e de publicidade no mobiliário urbano. Um projeto autoriza o município a conceder por 30 anos a título oneroso a exploração publicitária de abrigos de paradas de ônibus, sanitários públicos, painéis publicitários, cabines de segurança, quiosques em parques e lixeiras, entre outros. O segundo projeto é para a concessão do serviço de iluminação pública por um prazo, abre aspas, compatível com a amortização dos investimentos realizados e as hipóteses de término de contrato. Hoje, o mobiliário urbano de Manaus é operado pela empresa Semusa e o de iluminação pelo consórcio Manaus Luz, formado pelas empresas FM Rodrigues e Engeforme. Médicos voltaram a denunciar hoje o governo do Amazonas por falta de pagamento. Vamos aos detalhes agora com o repórter Azaf Augusto. Médicos que trabalham em urgência e emergência em hospitais do estado estiveram hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas para falar sobre o atraso de pagamento. A líder do governo na Assembleia, deputada Joana Dark, disse que vai tentar marcar uma reunião entre a categoria e o governador para que a situação seja resolvida. As empresas médicas, elas querem uma lista com os prazos de pagamento, né, por parte do estado e ter um diálogo, um canal aberto com
a Secretaria de Saúde para que possa resolver essas demandas que são permanentes e constantes, né? De acordo com a presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Patrícia Sicar, o governo do estado não está realizando os pagamentos para 15 empresas médicas. O acordo feito em fevereiro não está sendo cumprido, que é o pagamento em dia dos nossos dias trabalhados. Então a gente vê essa Casa Legislativa chamar a atenção da sociedade que nós, como trabalhadores médicos, precisamos também receber em dia. Volto com vocês. E as prefeituras do interior do Amazonas continuam com as farras dos cachês nas festas dos municípios. O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, pagou R$300 mil para a cantora Marília Mendonça. O prefeito de Eirunepé, Railan Barroso, contratou a dupla Bruno e Marrone por R$350 mil. Recentemente, o prefeito de Presidente Figueiredo trouxe 5 atrações nacionais para a festa do Cupuaçu. Entre elas, Paula Fernandes, Jamil, Aldair Playboy, Regis Danese, pagando no total de R$844 mil em cachê. E agora o prefeito de Parintins, Bi Garcia, vai pagar R$500 mil para ter Anitta na festa dos visitantes. Vai ser bacana essa festa. Vai. Carimilhão. Então, a Câmara Municipal de Manaus aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativos na cidade, o Uber. O projeto recebeu 41 propostas de emendas dos vereadores, mas apenas 9 com parecer favorável da Comissão Técnica de Constituição, Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, e Transporte e Mobilidade Urbana foram aprovadas na votação em plenário. A matéria agora foi para a sanção do prefeito Arthur Vigílio Neto. Ok, 18h39, Carimilhão, vamos de humor, Talk Show. Rogério Morgado. Rogério Morgado agora na Mix FM. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começando mais um Talk Show! A minha convidada é de peso, uma salva de tiros pra Mama Brusqueta! Ô presidente, muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz com o convite. Tô até com o ego inflado. Ah, pelo jeito não é só o ego que tá inflado, não. Você tá todo inflado aí, pô. É brincadeira sadia aí, ó. Ô, maminha, eu posso chamar maminha, né? O que você acha dessa molecada que tem raiva de spoiler? Ah, eu acho muito desagradável quando você vai pro cinema e o pessoal fica contando o filme. Perde até a graça, né? Mas o final da novela vocês gostam de contar, né? Mas as novelas, Tá bom. Ninguém quer saber disso aí, não. O que eu quero saber é da vida dos famosos. O que anda agitando esse mundo aí dos famosos aí, tá ok? Ah, o que anda agitando é a volta de Sandy Júnior. Lotando show, ingresso esgotado. Eu tô sabendo que tem gente que tá chorando aí porque não conseguiu o ingresso do Sandy Júnior aí, tá ok? Eles estão voltando depois de completar 30 anos de dupla, então eu tô meio desconfiado que é por causa da reforma da Previdência aí. 30 anos não vai aposentar, não. Acabou a mamata aí. Ah, mas não é só eles, não. Los Hermanos, KLB, tem o Polegar. Olha só, isso realmente me preocupa. Esse Los Hermanos aí, os caras barbudo, parece daquele partido lá, tá ok? Todo mundo voltando, só não vai deixar o pessoal do Restart ver essa notícia, porque de colorido já basta aquele deputado que fugiu do Brasil aí. Brincadeira sadia, até a próxima, pessoal! Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok? Beleza, 18h42. Rogério Morgado aqui na Mix FM. A gente vai fazer um intervalo comercial, mas antes vamos saber como está o trânsito em nossa cidade com Rodrigo Soares. Trânsito Mix. E Carlão, vamos lá, continuando. Na Avenida Constantino Neri, no sentido bairro, o trânsito tem fluxo intenso em passagem com a Avenida Torquato Tapajós. E a Avenida Oscar Borel, na Compensa, tem fluxo moderado, mais alguns pontos intensos em alguns trechos nos dois sentidos. Você está ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix
100.7. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante Choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18 tipos de saladas, 15 cortes de carnes, peixes regionais e pratos diferentes todos os dias no buffet. E pensa que acabou? De segunda a quinta, o refrigerante promocional é por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante Choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil. O Toreador tem sabor para todas as horas do seu dia. Os melhores cortes de carne, uma suculenta picanha no bafo e uma salada para quem é fitness. Com ingredientes selecionados e um cardápio variado para todos os gostos. Ambiente confortável, amplo estacionamento e brinquedoteca garantem uma completa experiência. Toreador, sabor para toda hora. Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. 3185-8777. Curta a Mix no Facebook, facebook.com/Rádio Mix Manaus. O melhor show de prêmios da internet está de volta. Responda e ganhe. Terceira temporada. Não fique de fora. São 100 mil reais em prêmios. Baixe o aplicativo Mano e participe. É grátis. Você vai concorrer a R$1.000 diariamente. E aí, vai perder essa oportunidade? Então fique ligado no Super App Mano. Esperamos por você, de segunda a sexta, às 8 da noite. Boa sorte. Certificado de autorização CAE, número 03.001326/2019. 100.7. Sua família merece mais conforto, segurança e bem-estar. Conheça o Reserva Inglesa Liverpool. Condomínio fechado com mais de 40 itens de lazer no melhor da Ponta Negra. Visite o decorado e aproveite as condições exclusivas para este mês com descontos de até R$200 mil, redução de todas as taxas de juros e financiamento de até 90%. Construtora Capital 0800 042 4227. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil. O Iofan, um dos melhores centros de treinamento e referência em harmonização estética orofacial do Amazonas, está realizando durante toda esta semana uma mini residência em prática de preenchimento labial e bigode chinês. Os pacientes modelo pagarão apenas a matéria-prima. Chegou a sua vez. Pacientes modelo interessados podem ligar para o Iofan 99-355-3856. ZYC 248, rede de radiodifusão Novidade Técnica Limitada, em 100.7. Mix. Juntos no melhor mix. Muito bem, 18 horas e 46 minutinhos, 18 horas do seu programa de notícias e debates aqui da Mix FM. Lembrando para você que daqui a pouquinho tem um Mix Tudo a partir das 19 horas. Vamos saber como está o trânsito em nossa cidade agora com o Rodrigo Soares. Alô, Rodrigo. Vamos lá, Carlão, finalizando na Avenida Doutor Teomário Pinto, o trânsito tem fluxo intenso nos dois sentidos, próximo à Avenida Constantino Neri. E a Avenida Humberto Calderaro, em passagem com a Avenida Maneca Marques, o trânsito tem leve retenção próximo ao CSU do Parque 10. Você está ouvindo 18 horas. O deputado estadual Dermilson Chagas apresentou hoje na Assembleia Legislativa um decreto para anular o decreto do governador Wilson Lima, que abre mão de milhões de reais em impostos para o mercado milionário no mercado de gás. O repórter Rodrigo Soares tem mais informações. É isso mesmo. O deputado Dermilson Chagas, que faz oposição ao governo, apresentou hoje às colegas esse decreto que tem a finalidade de anular o decreto 40.709. Para o deputado, não faz sentido desperdiçar um montante de mais de 400 milhões de reais em impostos. E você vê que nesse montante, pelo nossos cálculos, dá 480 milhões que vão deixar de entrar nos cofres do Estado. E aí o que mais me espanta ainda é o arranjo, que 400 milhões, a empresa que vai ter o direito de exploração do gás, ela vai dar para a Fundação de Promoção Social. 400 milhões é muito dinheiro. E qual a
finalidade disso realmente? Não era melhor entrar no cofre do Estado para sair da lei de responsabilidade fiscal em vez de dar para fundo de promoção social? É um questionamento que eu estou fazendo aqui que até agora não tenho resposta. O projeto de decreto vai tramitar na Assembleia Legislativa até chegar na votação no plenário, sem prazo para ocorrer. Muito bem, o Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o ranking das melhores escolas do Brasil com base no Enem de 2018. Nenhuma escola do Amazonas ficou entre as 100 melhores do país. Mais uma vez, as 4 melhores escolas do Amazonas são particulares e vêm dominando aí as primeiras posições nos últimos anos. Lato Senso Adrianópolis, Laviniense Centro, Integrado Pingo de Gente, Lato Senso Unidade 2 e Adalberto Vale. A escola pública melhor colocada foi o Colégio Militar de Manaus na 5ª posição. Isso mesmo, e ainda nesse ranking, o Colégio Nossa Senhora do Rosário de Itacoatiara foi a escola pública da rede estadual melhor posicionada no ranking, ficando na 10ª posição. O Lato Senso foi o primeiro do Amazonas nas provas objetivas e o segundo em redação. Já o Laviniense ficou em primeiro na redação e segundo nas provas objetivas. Para saber o desempenho de cada escola, basta acessar o site da Folha de São Paulo. Muito bem, o resultado do Enem divulgado hoje pelo Ministério da Educação é praticamente igual ao do ano anterior. As escolas amazonenses ficaram em 2018 nessas mesmas posições do ranking, bem longe das 100 melhores escolas do país. A número 1 do Amazonas, o Lato Senso, é a 198ª, ou seja, é a de número 198 no ranking brasileiro, tá um pouco longe. Você está ouvindo 18 horas. O filho da deputada Flor de Lis confessou que matou o pai a mando do irmão dele, segundo informações da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo já sabem que Lucas dos Santos, de 18 anos, um dos filhos adotados pela deputada federal e pastora evangélica Flor de Lis e pelo pastor Anderson do Carmo de Souza, foi um dos executores do assassinato dele na madrugada do último domingo e que um dos mandantes do crime foi Flávio Rodrigo de Souza, de 38 anos, filho biológico de Flor de Lis. E ambos foram presos na segunda-feira. Flávio de Souza tinha um mandado de prisão pendente por violência doméstica e foi preso durante o sepultamento do corpo de Anderson no cemitério memorial de Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Já Lucas foi preso no momento em que prestava depoimento na delegacia. Contra ele já havia um mandado de apreensão por tráfico de drogas quando ele ainda era menor de idade. Essa foi uma situação bastante complicada, né? Horrorizou todo mundo. Muito delicado isso, né? Esse crime no Rio de Janeiro. É um crime atrás do outro, né, cara? Então, muito é triste, e né? Família, né? Filho. 51 filhos, 4 biológicos. Enfim. A gente um caso observa muito muita gente complicado. sensibilizada por aí. Complicado mesmo. Agora em Manaus, 6h51. Hoje, terça-feira, é dia da participação da nossa colunista Nafice Valois, direto de Brasília. Olá, meu boa noite aos ouvintes da Rádio Mix FM. Meu boa noite ainda aos colegas que fazem 18 horas. Nesta terça-feira, peço permissão para abordar um tema que considero de interesse geral. Falamos sobre o equilíbrio fiscal do estado do Amazonas e trago para debate, reflexão e, quiçá, providências as informações levadas à Assembleia Legislativa do Estado por servidores e analistas da Secretaria de Estado da Fazenda. Informaram ao Poder Legislativo suas preocupações com o descontrole dos gastos públicos que vem colocando em risco as finanças do Estado. E disseram aquilo que o prefeito de Manaus já afirmava em maio deste ano, diagnosticando a gestão estadual como um começo de um estado de desordem, com finanças em descontrole e ausência de planos e metas. E um mês depois, é o órgão do próprio Poder Executivo, encarregado da arrecadação e do controle dos gastos públicos, que informa ao órgão constitucionalmente competente para fiscalizar esses gastos que a situação financeira do Amazonas piorou e é gravíssima. A rigor, o simples conhecimento dessa fragilidade financeira estatal obriga o Poder Legislativo a adotar medidas em defesa do Estado e do cidadão. E necessitam ser medidas urgentes, porque a situação crítica do Estado nasceu e evoluiu em apenas 4 meses. É bom lembrar que em dezembro de 2018,
O relatório de gestão fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional destacava o estado do Amazonas como um dos 5 estados da federação com as contas públicas em situação boa. E pela rapidez com que o estado de desordem se avoluma, o Amazonas vive agora em situação de risco. Você está ouvindo 18 horas. Agora, os números do Brasil. A carga tributária no Brasil, a soma de todos os impostos pagos pelo cidadão, é de 34,25%, uma das maiores do mundo, superando a dos Estados Unidos, Reino Unido, Chile e México. Os impostos cobrados no consumo representam 49,73% do total arrecadado no Brasil, enquanto a renda responde por apenas 19,84%. Os tributos incidentes sobre a folha de salário totalizam 26,50% do volume arrecadado, segundo o estudo Brasil Sumário Relevante do economista Samuel Hanan. É muito imposto cobrado para pouco serviço prestado pelo Estado. Distorção que precisa ser corrigida urgentemente. Uma reforma tributária se faz necessária. É preciso desonerar o consumo, a folha dos salários e a produção. Quem ganha menos tem que pagar menos. E quem ganha mais deve pagar mais. O número de desempregados há mais de 2 anos cresceu 42,4% em 4 anos no Brasil. O desemprego de longo prazo atinge mais fortemente as mulheres e jovens, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E esse percentual de desempregados subiu de 17,4% no primeiro trimestre de 2015 para 24,8% no mesmo período deste ano. São nada menos que 3.300.000 pessoas que estão há mais de 2 anos sem emprego. O número de desempregados de longo prazo é um recorde e sinal realmente de que a coisa se deteriorou no Brasil bastante, inclusive. E as regiões norte e nordeste são as mais afetadas, segundo essa pesquisa do IPEA. E uma pesquisa realizada em todo o país mostra que a seleção brasileira, a seleção masculina, né, gente? Brasileira não é a favorita para conquistar a Copa América de Futebol. A feminina ganhou hoje? Pois é, ganhou, por isso que eu falei, né? As meninas estão muito bem, mas enfim. Mais ou menos. A zaga é meio problema, né, Silvia? Não, elas são ótimas. Não, claro que não deve ganhar, ok, né? Mas, enfim, vamos falar dessa pesquisa da seleção masculina de futebol, tá? Beleza, Karine. A seleção masculina de futebol não é a favorita para ganhar aí a Copa América. Segundo essa pesquisa, nosso repórter Vitor Gouveia foi às ruas para saber aí a opinião das pessoas. Vamos conferir, Carlão. Bora. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná e mostra que 49% dos torcedores da região norte e centro-oeste do Brasil disseram que a seleção brasileira não é favorita para ganhar a Copa América. Nas duas regiões, 68,5% dos entrevistados disseram estar pouco ou nada interessados com relação ao evento que está acontecendo no país. Só 4,8% informaram que estão muito interessados. Sem Neymar e com péssimos resultados nas últimas competições, a nossa seleção brasileira de futebol está um pouco desacreditada. Meu nome é Marcos. Eu acredito que o Brasil possa surpreender nessa Copa América. Eu acho que a galera nova aí, com a ausência do Neymar, pode ser que eles deem mais um gás assim para pegar uma vaguinha para futuramente também. E tá na hora de o Brasil aprender a viver sem Neymar, né, mano? Meu nome é Rodrigo e eu acho que o Brasil não vai ganhar a Copa América por conta do Neymar não estar mais no time. Eu acho que é um desfalque muito grande. Então, por conta disso, eu acho que não vai dar bom pro Brasil. Meu nome é Abedi e eu acho que o favorito para ganhar a Copa América é o Uruguai. Tá jogando muito, tá jogando liso e vai pra cima do Brasil aí na semifinal. Com as opiniões bem divididas, hoje a seleção brasileira joga contra a Venezuela às 8h30 da noite em Salvador. A esperança é que um bom resultado aumente a confiança da população. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Na Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira ganhou da Itália por 1-0, gol de pênalti da Marta. Com o resultado, as meninas do Brasil se classificam para a próxima fase da competição em terceiro no grupo. Os
Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu de forma unânime pela manutenção da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 1-0. Essa partida que foi válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O caso foi levado a julgamento a pedido do Botafogo, que entendeu ter havido uma utilização errada do árbitro de vídeo. Os 3 pontos, portanto, voltam a ser computados para o Palmeiras na tabela de classificação. Em vez de 22, o time paulista passa a contar com 25 pontos em 9 rodadas. Na Fórmula 1, o multicampeão Fernando Alonso declarou à imprensa que cogita voltar às pistas. Mais contundente do que nunca a respeito de um possível retorno à categoria, o espanhol revela que chegou a conversar com a Mercedes em 2016, após a aposentadoria de Nico Rosberg. Em suas palavras, abre aspas, estou aberto a propostas interessantes. Só voltaria à Fórmula 1 se houvesse uma possibilidade real de vencer o Mundial. Fecha aspas. Esse foi o Giro do Esporte. Amanhã voltamos com mais informações. Até lá. 18 horas. Cultura e entretenimento. Muito bem, e hoje, daqui a pouco, às 7 da noite, chega ao fim o projeto da Prefeitura de Manaus, Cineastas em Formação, com lançamento de 5 curtas-metragens. Os curtas foram feitos durante o curso ministrado por Walter Fernandes e Davi Oliveira, que abordou desde a história do cinema, passando por produção de roteiro até filmagem e finalização também. Ao todo, 50 alunos divididos em 4 turmas participaram do curso. A exibição acontece hoje a partir das 7 da noite, daqui a pouquinho, inclusive, no Casarão de Ideias, na Rua Barroso, número 279, no centro. Os curtas são Jaxelene, Insana, Exílio, Clarice e Ressonância. E o fim de semana vai começar mais cedo por conta do feriado da próxima quinta, né? Corpus Christi, né, não, gente? Bom, pra começar. Oi? Quinta-feira. Quinta-feira, isso mesmo. Prolongar tudo, né? Prolongar, é. Pra começar nesta quarta-feira, véspera de feriado, às 7 da noite, o cantor Luso gravará CD e DVD Luso 18 anos acústico. No Teatro Guebes Medeiro, Avenida Eduardo Ribeiro, 833, no centro. Ele esteve aqui conversando com a gente, falando sobre esse show que ele vai comemorar 18 anos de carreira, né? Tá super feliz, ele esteve aqui, deu uma palhinha e tudo mais. Tem mais, né, Cid? Tem, e vocês podem esquecer no feriado, tá, que vocês trabalham em rádio, tá? E no Teatro Amazonas, também nesta quarta-feira, tem o musical I Love Parazinho, né? O Sonho de Veveta, às 8 da noite, é o espetáculo que conta a história de uma personagem que sonha em conhecer Joelma, a diva do Calypso. Bacana. Vai nessa, Luciano? Vou, inclusive, o meu apelido um tempo desse era Cavalo Manco, não sabia? Era, por eu gostar tanto da Joelma. Olha só, a galera respondeu aqui no canal da Mix, no aplicativo Humano, né, o que elas fariam com o prêmio da loteria. Ó, teve gente que disse que compraria a Rádio Mix pra ampliar a programação de música na Olha! Esse que é tudo, né? Gostei. E muita gente tá falando que quer viajar. Eu acho que é isso que a maioria da galera quer fazer, é viajar o mundo. Comprar é fácil, difícil é alguém vender essa rádio. Olha só. Aí não vende mesmo. E quem ganhou os ingressos hoje foi a Bianca Tainá do Nascimento, o Alexandre Matias dos Santos e o César Lira. Parabéns, amanhã tem mais. Beleza, meu querido. 19 horas e 1 minutinho. Editorial 18 horas. Bom, na manhã desta terça-feira, representantes das empresas médicas voltaram à Assembleia Legislativa do Estado para denunciar o governo do Amazonas pelo atraso de meses nos pagamentos dos profissionais. A maioria desses médicos com pagamentos atrasados são especialistas. Fazem atendimento nos hospitais e também nos pronto-socorros. O Sindicato dos Médicos informou que a crise atinge os profissionais que atendem nas principais unidades de saúde de Manaus. Os representantes cobraram que o cidadão que trabalha tem direito a receber os salários em dia para manter a família com dignidade. Com certeza, né? De acordo com o sindicato, as 15 empresas médicas que atendem em Manaus estão sem receber o repasse do governo há 3 meses. Quase todas as semanas, os parlamentares recebem denúncias de problemas na saúde do estado.
São denúncias de pacientes que não conseguem atendimento por falta de equipamentos ou de profissionais e de funcionários terceirizados que estão há meses sem pagamentos. O presidente licenciado do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, disse que os profissionais estão tentando dialogar com o governador Wilson Lima, mas não conseguem nem ser recebidos. A comitiva de médicos foi recebida pela líder do governo, a deputada Joana Dark. Ela, inclusive, prometeu abrir um canal de comunicação com o governo. O que não é compreensível é que, recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou o repasse do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, o FTI, justamente para o governo pagar as dívidas no setor de saúde. Foram 400 milhões de reais liberados. Mas mesmo assim, a situação da saúde no estado se agrava a cada dia. O governo e os parlamentares não podem fechar os olhos para um problema gravíssimo. Por hoje fica o alerta do programa. Ok, Karime? E o governo federal vai autorizar em caráter permanente ou regularizar o funcionamento de 78 setores da economia aos domingos e feriados. O número de setores com trabalho nesse período ainda pode mudar até a publicação da norma. Com a medida, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, espera incentivar a geração de emprego. 7h03, Carlão. 19h03. Né? 7 da noite. 7 da noite. Daqui a pouquinho, Mix Tudo com você aqui em 100,7 Mix FM, viu, Cid? É Mix FM, Cid Soares, ok? Valeu, então. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br